pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse é o canal Eu Te Juro e no Fala Bibliotecária de hoje eu estou aqui para conversar sobre um tema que vocês me pediram muito, não sei como, mas vocês querem saber sobre a minha tese de doutorado. Bom, gente, eu tenho recebido muitos pedidos, as pessoas falando: ai, Gabriela, comenta um pouco sobre o que você faz no doutorado, sobre a sua pesquisa, porque eu sempre coloco algumas coisas dos meus estudos, algumas coisas no meu Insta, mas nunca falei muito exatamente sobre o que é que eu estou fazendo, não é verdade? E já que vocês estão curiosos, então, com o maior prazer, gente, eu falo, fico muito feliz até de vocês quererem saber. E complicado a gente falar sobre a nossa própria pesquisa, né? Mas vou tentar. Então, gente, a minha pesquisa de doutorado, ela não tem nada a ver com o meu mestrado, tá? Então, assim, muitas pessoas continuam, né? Dão sequência a pesquisas, às vezes até mesmo desde a graduação, pesquisas que vêm no mesmo tema, só mudando os objetos, ou ampliando, ou aprofundando, alguma coisa assim. Eu não fiz nada com nada. Na minha graduação, fiz uma pesquisa de iniciação, que foi finalizada. No meu mestrado, fiz uma dissertação, que foi finalizada. E agora, no doutorado, foi, assim, difícil, né? Porque a gente tem que criar, tem que achar alguma coisa, tem que pensar sobre algo que seja original, inédito, que seja importante, porque senão não faz sentido um doutorado. Então, eu pesquiso hoje sobre um dos catálogos mais importantes da biblioteconomia. Esse catálogo é conhecido como o catálogo de Panizzi. Panizzi porque é o nome do bibliotecário que criou esse catálogo, que é o Anthony Panizzi. Esse catálogo foi publicado em 1839, efetivamente entrou mesmo em uso em 1841 e ele foi aplicado, ele organizou a biblioteca do Museu Britânico em Londres. Então, esse catálogo é um catálogo muito importante. Ele foi o primeiro catálogo moderno da história da biblioteconomia, então através dele a informação começou a ser organizada de uma maneira completamente diferente do que ela era até então. Então ele deu algumas diretrizes, principalmente para obras anônimas, por exemplo, entradas principais, e ele fez uma série de modificações quanto a título, autor, editora, editora assim, hoje, né, mas naquela época, local de publicação, quem tinha publicado aquele livro. Então ele deu assim um caminho que até então nunca tinha sido pensado e nunca tinha sido utilizado na catalogação para organizar todos esses livros. Porque até então, as bibliotecas eram muito pequenas, eram bibliotecas de acervos muito minúsculos, né, perto do que a gente vê hoje. Antigamente, naquela época, uma biblioteca grande é uma biblioteca que não chegava direito a 5.000 exemplares. Isso é praticamente nada no que a gente vê hoje de bibliotecas, né? Então, assim, a informação era organizada através de volumes físicos, então, os maiores aqui, os menores aqui, por cor, por estado, às vezes, um livro muito bom, um livro que tá meio ruim, um livro com uma bela capa, um livro importante com uma edição feia. Então eles tinham muito, assim, esses tipos de organização que eram muito baseadas no estado físico do livro, e algumas organizações que eram mais como inventários, que era só colocar lá o que tava na capa do livro e ir listando, né, algumas listas, mas isso é propriamente dito um inventário, uma lista mesmo, né, e não um catálogo, porque o catálogo ele especifica, né, ele especifica qual é aquele livro, por que aquele livro é aquele livro, qual é a diferença daquele livro para outros livros. Então é uma coisa mais profunda e é uma coisa mais específica individualmente de cada livro. E essas organizações nunca tinham sido feitas pensando na recuperação, eram mais organizações assim, para deixar tudo no lugar, mas nunca pensando que talvez um usuário, um leitor naquela época fosse entrar naquela biblioteca e precisar de alguma coisa, né? Então essa ideia de recuperação para o usuário ainda não era muito forte e começou a ser porque precisou. A Biblioteca Britânica, ela teve muitas reclamações sobre o seu acervo, sobre as políticas de uso do acervo, e aí baseado nisso, o Anthony Panizzi começou aí a, matutar algumas ideias para poder fazer então um catálogo que fosse eficiente. Ele fez 91 regras de catalogação naquela época, junto com um comitê ali de auxiliares, bibliotecários auxiliares, que ajudaram ele a criar todas essas regras, e depois dele essas regras foram assim aproveitadas, modificadas, ampliadas por muitos outros bibliotecários, alguns muito famosos, inclusive o Cutter, que eu já comentei aqui do Tabela Cutter. Ele se baseou muito no trabalho do Panizzi para criar a Tabela Cutter e todas as outras regras de catalogação que ele mesmo criou. Então a gente tem alguns outros bibliotecários que se aproveitaram dessas regras durante o transcorrer aí da história da biblioteconomia. Esse catálogo, na época, quase contemporâneo, foi
a base pro catálogo do Instituto Smithsonian nos Estados Unidos. Então assim, ele foi um marco mesmo, muito forte naquela época, e esse tema foi me indicado por uma professora minha, que eu prestei o doutorado com ela. Hoje ela não é minha orientadora, mas na época eu prestei com ela e fui conversar, falei, eu gosto muito de história da biblioteconomia, gosto muito de história, gosto muito de temas históricos e que tenham alguma aplicação, que tenham uma pesquisa de campo. Conversei sobre tudo que eu gostava, sobre as coisas que eu pensava, e ela me passou essa bola, me deu essa ideia, falou, Gabriela, por que você não pensa então sobre, vou te dar uma ideia, um cara que ninguém fala, um cara que tá aí jogado no mundo, Anthony Panizzi, seu catálogo. E aí foi assim, amor à primeira vista, comecei e não parei nunca mais, né? Estou aqui até hoje, pesquisando sobre ele, e então basicamente minha pesquisa é sobre esse catálogo, sobre toda a importância dele, por que ele é tão importante e porque ele é um objeto de memória para a história da biblioteconomia, porque ele é também, né, não só uma referência, mas também ele faz parte de toda a memória da biblioteconomia, e eu trabalho com memória, então também estudo a memória desse catálogo, desse objeto catálogo, para a história dos bibliotecários, porque ele é tão importante e o que a gente ainda vem usando dele até hoje, que são várias coisas. Inclusive a ACR, a primeira edição, foi muito baseada nele também, tem várias coisas muito parecidas, então é um catálogo que na época foi muito importante e ainda é. Só que ele é muito pouco falado. A gente ouve mais sobre outros bibliotecários, tipo Potley, tipo Ranganathan, que vieram depois, e não ouve falar praticamente nada sobre o próprio Anthony Panizzi. Aqui no Brasil, muito difícil, gente. Eu fui trabalhar com textos que foram produzidos nos anos 50, não tem quase nada em português escrito sobre ele que seja mais novo do que, tipo, os anos 70. Então é um tema que é bem, assim, obscuro, tá sendo bem difícil, tá sendo uma pesquisa árdua pra achar tudo que eu preciso, todos os textos, todas as referências. Algumas coisas eu vou precisar importar de fora porque os livros não existem no Brasil, em lugar nenhum, e mesmo pra comprar eles já não estão mais sendo publicados, então eu vou ter que importar de sebos de fora do Brasil. Então assim, tá sendo muito complicado porque isso é muito caro e eu não tenho esse dinheiro. Então assim, tá sendo uma pesquisa muito árdua. Tudo que eu tenho conseguido digital tem me ajudado muito, porque tá sendo muito difícil conseguir todos esses materiais que eu preciso pra complementar minha tese. E aí disso, vocês já bem sabem, porque eu já falei várias vezes, eu estou durante todo esse ano de 2017 como bolsista pesquisadora da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. E aí o meu trabalho lá é bem parecido com a minha tese, mas não pode ser igual, eu tenho que fazer alguma coisa inédita para a Biblioteca Nacional. Então eu estou trabalhando lá também com o catálogo de Panizzi, mas se existiu alguma coisa do catálogo de Panizzi na Biblioteca Nacional, se a nossa organização aqui da biblioteca se baseou nesse catálogo ou não, já descobri que não, já descobri que ela foi baseada em outras coisas, e estou procurando agora no que ela foi baseada, toda essa organização inicial, e por que ela não foi baseada no catálogo de Panizzi, que era o melhor catálogo da época. Claro que as coisas demoram um pouco para chegar de um lugar para o outro, né, principalmente em tipo 1830, mas então a minha investigação lá basicamente é essa, sobre o catálogo e a influência dele na Biblioteca Nacional, se houve alguma, e se não houve, quais foram as influências, quais foram as opções que eles fizeram naquela época para organizar esse acervo. E eu estou aproveitando que eu estou lá, estou fazendo outras pesquisas paralelas também relacionadas à história da catalogação, levantando aí as bibliotecas que existiam naquela época no Rio de Janeiro, que eram várias, já existem esses estudos feitos, mas a minha missão lá, por enquanto, é procurar essas bibliotecas e descobrir quais catálogos eram usados em cada biblioteca para fazer uma comparação aí, ver quem estava fazendo o que naquela época e como a informação era organizada. Então são diversos aspectos de um mesmo tema, né, variações sobre o mesmo tema, e tá sendo um trabalho assim muito prazeroso, muito difícil, porque como eu disse pra vocês, muitas coisas são em fonte primária. Na Biblioteca Nacional basicamente tudo é em fonte primária, ou seja, a fonte original da original. Então tem alguns documentos lá que eu pude pegar porque eu sou bolsista da Biblioteca Nacional. Ninguém mais pode pegar porque são documentos que são assim super fechados, porque eles já estão muito velhinhos, tem que ter um cuidado absurdo com eles. Não pode fotografar, não pode digitalizar, não pode fazer nada. Eu vou ter que transcrever todos esses materiais. Então eu tenho algumas coisas lá que são de 1840, 1850, que eu vou precisar fazer transcrições para poder utilizar eles aqui em Ribeirão comigo na minha pesquisa. Então assim, muito árduo, né, gente? Tudo assim muito árduo, e eu espero, pretendo, estou torcendo muito, torçam comigo para que eu consiga tentar uma bolsa sanduíche no ano que vem e ir até a Biblioteca Britânica para ver esse catálogo pessoalmente. É uma coisa que eu quero muito, vamos ver se eu vou conseguir, porque o financiamento no Brasil tá bem difícil para bolsistas, principalmente no que se diz respeito
a intercâmbios e bolsa sanduíche. Mas assim, estou tentando muito, estou com muitas esperanças que dê certo. E vai ser sensacional, né, se eu puder mesmo ir até lá e conhecer esse catálogo e conversar com as pessoas de lá, ver como esse catálogo agiu nessa biblioteca, como as coisas aconteceram. E tem alguns, eu sei que tem alguns bibliotecários lá que ainda trabalham com esse catálogo e com algumas repercussões dele. Então estamos todos torcendo para que dê certo. E é isso, gente. Como eu disse pra vocês, é um trabalho que é muito difícil, é um trabalho que é, assim, muito minucioso, que eu vou precisar, assim, buscar as coisas na fonte, tenho muita essa dificuldade de encontrar materiais, tá sendo a minha maior dificuldade aqui, porque infelizmente no Brasil a gente tem essa coisa que nem tudo vem e o que vem é muito caro, enfim, mas tudo isso é muito prazeroso pra mim porque esse é o tipo de trabalho que eu gosto. Adoro pesquisa de campo, adoro, gente, adoro pesquisa histórica, então pra mim tá sendo, assim, um desafio muito grande e em vários momentos eu fico muito, assim, desanimada, eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que as coisas que eu preciso não vão chegar até mim, infelizmente. Mas a gente não pode desanimar e estou aí. Ainda tenho uma longa jornada e é o que mais me dá medo, é essa longa jornada. Espero que vocês tenham gostado e se vocês quiserem conversar mais sobre esse assunto, se vocês têm curiosidade de saber sobre a história da catalogação, eu tenho vários textos que eu separei que não são muito bibliotecários, tá, gente? Tem algumas coisas que são bem gostosas de ler. Então, se vocês têm interesse e curiosidade de saber sobre a organização da informação e sobre essas histórias que são muito divertidas, sim, são sim, gente, não é porque é minha pesquisa. A gente pode conversar, eu posso indicar alguns textos pra quem quiser, bibliotecários ou não bibliotecários. É um tema muito gostoso, porque quando a gente lê coisas que são históricas, que são assim de época e que envolvem muitos outros contextos em um só, eu acho que torna mais prazeroso e não é tão específico. Então, assim, se vocês tiverem vontade, com o maior prazer do mundo, eu mando pra vocês, eu deixo os links e aí a gente vai conversando. É isso, e se você não está inscrito no canal, não deixe de se inscrever pra não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo, me ajuda muito na divulgação e todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo. Me sigam por lá também. Vejo vocês na próxima, muito obrigada, tchau, tchau!